Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu sei, eu sumi um pouco, acontece de tempos em tempos, né? Então, acho que vocês já estão acostumados, né? Mas enfim, estou aqui hoje, e hoje vamos falar do quê? Tá uma luz aqui porque eu tô tentando uma nova iluminação para os vídeos, e eu ainda não estou adaptada a isso, porque parece que é um farol aqui na minha cara. Mas vocês me digam aí embaixo se é melhor com essa luz ou sem a luz, enfim, vamos ver, é um teste. E hoje nós vamos ver as pautas de hoje, né? Estamos falando da França, acho que um pouco, né, em todo canto aí, porque a França está pegando fogo, e a França está pegando fogo, literalmente, e de forma subjetiva também. Em junho eu fui aí pro Brasil, rapidinho, né, não fiquei muito tempo, mas já foi suficiente pra ver, né, como a França estava sendo retratada por aí. Então eu tinha as visões daqui e daí, né, ao mesmo momento, foi interessante. Porque o que aconteceu? Até foi interessante, foi um domingo, eu tava com a minha irmã, e a hora que eu vi as notícias da França, eu falei pra minha irmã, na hora, eu falei, nossa, a França vai pegar fogo. E ela falou, porque foi na época em que, eu não sei se vocês viram, um jovem de 17 anos acabou sendo morto numa batida policial. E aí foi um caos, né? Então isso foi fim de maio, começo de junho, agora eu não lembro exatamente a data. Mas foi um caos porque o menino era menor, né, 17 anos. E aí vocês vão falar, como é que ele estava dirigindo? Aqui existe uma possibilidade de dirigir a partir dos 16 anos. É preciso ter um acordo dos pais, a pessoa tira a carta e ela tem que, por um ano, ficar ainda em conduite acompanhée, que a gente chama, que é ser acompanhado quando ela tá conduzindo, né? Então, sempre estar com alguém e nunca sozinho por um ano. Esse um ano tendo acabado, ela pode seguir normal, né? Eles deixam uma carta temporária, a CNH temporária, e a partir desse um ano você tem a CNH que é permanente, né? Que fica com você. E depois você vai fazendo as renovações necessárias de tempos em tempos. Então, aí que aconteceu? O menino era menor. O menino era de origem árabe, sabendo que aqui na França, acho que eu já expliquei em algum outro vídeo, quando a gente fala de origem, significa assim, não é ele que nasceu fora daqui, ele é francês, ele nasceu em território francês, mas os pais dele são de outro país, entendeu? E aqui na França, isso vale muito. Então não interessa se você nasceu na França, você é marroquino, ou libanês, ou, entendeu? Então, por exemplo, um dia se eu tiver um filho aqui, ele vai ser brasileiro, entendeu? A origem dele é brasileira, mesmo nascendo na França, né? Então, aqui usa-se muito isso. Se os pais têm uma origem diferente da francesa, os filhos já são meio que taxados, você é tal coisa, entendeu? Existe essa separação de uma forma geral, né? Então, separação no sentido não é nem por questão de preconceito, né? Isso, às vezes um pouco. Mas o que eu quero dizer é que, assim, na cabeça deles, você é de uma outra origem. Você não é francês puro, entendeu? Entre aspas. Então, existe uma outra origem. Então, é muito comum aqui, mesmo que seja alguém nascido na França, se é filho de tal origem, então é de origem tal, né? Então, vocês entenderam? Tem essa questão aí. Então, né, vai acumulando. Menino menor, de origem, né, árabe. Se já fosse, né, de outra origem, já podiam falar que, tá vendo, é só porque é estrangeiro. Mas ainda vem bem ali do norte da África, que é uma região que tem mais muçulmano, que a gente já sabe que aqui na Europa tem essa coisa mais inflamada, né, contra as pessoas, né, de religião islâmica, contra as pessoas dessa origem. Então, assim, nossa, foi, olha, só um pior que o outro, sabe? Cada coisinha que ia falando assim, putz, menor de idade, de origem árabe, sabe? Só foi acumulando, aí você vai fazendo assim, vai queimar. Óbvio que vai queimar, né? Queimou a França inteira, não sei se vocês viram, na época apareceu nos jornais aí do Brasil, porque eu tava aí, então, estavam falando muito disso. Se vocês, né, se tocaram, aí estavam falando, era disso que estavam falando. E a questão foi muito assim, lembra uns anos atrás, a gente viveu isso no Brasil. Foi uma época em que tava todo mundo contra a polícia.
Porque a polícia é ruim, porque a polícia é isso, porque a polícia é aquilo, porque a polícia mata a galera sem, né, sem perguntar, mata primeiro, pergunta depois. Lembra toda aquela questão? Então, essa época aí é o que a gente tá vivendo hoje aqui na França. E aí, o que acontece? A população tá muito revoltada contra a polícia já. Então, só precisava de uma faísquinha pra pólvora, né, explodir, entendeu? E essa faísquinha foi a morte desse jovem. Então, a morte dele, ainda que foi uma questão muito... Assim, quando a gente vê a filmagem, realmente é... Ai, sabe, você fala, putz, porque obviamente alguém filmou o exato momento, né? Hoje em dia não tem como passar despercebido. Tudo que acontece, gente, fiquem atentos. Sempre tem alguém filmando aí do seu lado, tá? Então, tem uma filmagem do momento. Então, a verdade é que a hora que os dois policiais param o menino no carro dele, eles estão com a arma aqui já, apontando pra ele, bom, na cabeça, né, porque é a altura, né, e o menino, ao invés de parar o carro, acelerou. Vai saber, aí vem as teorias, né, ai, mas é porque ele errou o pé, ai, mas é porque o carro é elétrico, e quando vai parar dá um movimento, ele foi até o quarteirão seguinte, e parou só porque bateu no poste, mas enfim, teve várias teorias aí. Foi porque apertou o pedal errado, foi porque o carro era elétrico, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Bom, o policial tá ali fazendo o trabalho dele, o negócio mexe, entendeu? É o reflexo. Ou seja, o que aconteceu? Ele atirou. E, né, já falei a direção em que estava a arma dele. Então vocês imaginam que com aquele tiro foi o que, né, foi o suficiente. Não precisava de mais que isso para tirar a vida deste jovem. E aí, imaginem como realmente foi a revolta. E foi revolta na França inteira. Não foi assim, só na região onde aconteceu, ou em tal região porque tem mais pessoas dessa origem. Não, foi na França inteira. Quando eu digo na França inteira, significa que até na minha cidade. E se você não sabe onde eu moro aqui na França, fica marcado aqui o vídeo. Cada vez que eu falo da minha cidade, eu falo desse vídeo aí. Vai lá ver pra entender. Eu tô no interiorzão da França, e bem nesse interiorzão da França teve revolta e queimaram coisa, e queimaram a biblioteca do meu bairro. Então assim, gente, vai queimar outra coisa, né? Porque a biblioteca, nossa, destruíram um monte de coisa que tinha, sabe, que era coisa única, que era, né, certas obras que, né, não tem 1 milhão de cópias, enfim. Queimaram a biblioteca do meu bairro. Mas enfim, tá, quer manifestar? Pode manifestar, mas poxa, não vai queimar, né, a biblioteca pública. Enfim, queimaram a biblioteca pública. Por exemplo, teve outras, né, mas assim, o mais impactante aqui do que pegou fogo, literalmente, foi a biblioteca do meu bairro. Então tá, isso foi, né, o queimar aí físico por revolta. Teve outras queimadas físicas? Teve, do clima, né? E aí fica aquele meu, né, aquela minha mensagem de, gente, não dá pra querer achar ainda que não tem, né, nada no clima, né, querer continuar achando que não, nada que a gente faz tem efeito no clima. Não, imagina, não tá aumentando temperatura no planeta, imagina, vocês estão vendo o mundo acabar? Porque tá tendo, né, coisa, toda semana tem um negócio. Inclusive, infelizmente, nessa última semana, teve, né, uma catástrofe aí natural no sul do Brasil, que passou aqui, que mostraram aqui na França, né. Então, às vezes eu não vejo tudo o que mostram aqui, eu consigo seguir, né. Então, eu vi que teve um ciclone aí no sul do Brasil. E que teve gente que perdeu vida, então assim, né? Então, chega uma hora que não dá pra gente fechar tantos olhos assim a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Existe sim um impacto das ações humanas no planeta, não tem como negar. Existe sim um aumento da temperatura global, existe, né? Já tá, dá pra provar, dá pra ver, né? A gente mede, né? Mede, faz a curva, vê que, né, tá aumentando. E esse aumento de temperatura não tem como não ter consequências, não tem como, né? Põe ali o fogo na bunda da panela ali, vamos falar que é da panela, mas põe ali o fogo, né, pra ver se não esquenta, né? Então, chega uma hora que ele tem que parar também de ser tão, né, tem que dar a mão à palmatória, né? Tem que dar o braço a torcer. Que termo você quer usar, mas tem que ver o que tá acontecendo. E aí, aconteceu que foi um dos verões mais quentes da Europa, né? Então, na França, a gente não teve as temperaturas recordes da Europa, foram as temperaturas recordes da França, né? Mas, sabendo que assim, teve temperatura de 48 graus na Itália, né? Teve temperaturas também altas na Espanha, na Grécia, né? Então, nos países que estão um pouco mais pro sul, já foi
um horror de quente, de seco, de, né? E aqui foi mais no sul da França, mas há uma mudança. Não é só uma mudança no aumento da temperatura, mas uma mudança no estilo climático das regiões. Então, nas regiões mais para o sul da França, perto da Espanha, foi ali que teve queimadas espontâneas por conta desse aumento da temperatura. Então, muito seco, folha seca, né? Começa a esquentar, queima e por aí vai. Então teve muita queimada, muita. Então muita região pegou fogo, muita destruição, muita morte de animais. Então teve isso também. E aí quando eu falo da mudança do clima mesmo da região, é porque eu tenho percebido essa mudança do ano passado para cá, mais importante, sobre o tipo de calor que a gente tem aqui. Sabendo que você vai falar, ai, mas Fernanda, você vem do Brasil e você vai reclamar de calor na França. É que é um calor diferente, entendeu? Quando a gente tá aqui e que tá 28 graus, já tá muito calor. Vocês vão falar, ai, mas 28 graus aqui não é nada. Então, só que a gente tá falando de um país aí do Brasil tropical. Um país que na sua maioria está na zona tropical. E aí o calor aí é mais úmido. O calor aí tem a Mata Atlântica, vocês estão entendendo? É um calor mais ali tem as matas, é um calor mais úmido, chega final de tarde da tempestade, né? As tempestades de verão. Então, é um calor mais desse tipo aqui. Quando a gente vem pra cá, aqui é zona temperada. Zona temperada é como o sul do Brasil, lá bem a pontinha do Brasil, zona temperada. Aí o que acontece? É um calor mais seco. E esse calor mais seco, quando você tá ali no 28, 29 graus, já tá bem quente, porque ele é seco. Porque fica uma coisa assim, né, forte, você sente mesmo queimar, entendeu? Então, são tipos diferentes de calor. E aqui na região onde eu moro, que daí vai ver o vídeo lá pra entender onde eu tô, que fica no nordeste da França, né, então, né, não é o sul ali onde é mais quente, tudo, já tá um pouquinho mais pro norte. Nessa região, normalmente era assim, calor seco, mas esse ano a gente começou a ter tempestades durante o verão, o que não é comum. Não é comum. Aqui verão é seco. Verão é seco e o inverno é chuvoso, entendeu? É o contrário aí do Brasil. Mas aqui, esse ano, o verão teve chuva. O mês de agosto não parou de chover. Não parou de chover. Chovia, 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 chovia. Que chegou uma hora que todo mundo falava, nossa, a gente nem conseguiu aproveitar o verão, porque aqui, nossa, sai sol, galera quer ficar o tempo inteiro fora, quer ficar, faz churrasco o tempo inteiro, eles têm um negócio com o sol, né, porque depois some o sol. Mas, enfim, eles têm essa fixação, essa coisa de querer aproveitar, e daí estavam lá, não vai dar pra aproveitar, nossa, né, só chove, só chove, só chove. E era chuva meio que, tipo aí no Brasil, que chega fim de tarde, dá aquela tempestade, um temporal, alivia um pouco aquele calor do dia e depois daí já esquenta de novo. Mas enfim, né, vocês entenderam? Tá mudando um pouco esse estilo. Não sei se vai ser permanente ou não, só sei que este ano foi essa impressão que tivemos e realmente teve muita chuva, foi anormal, é atípico, né, para esta época do ano. Enfim, então isso aí falando da parte do clima. Então a gente falou revoltas, expliquei um pouquinho por que revoltas, parte do clima, falei um pouquinho dessa questão do clima. E aí, obviamente que as revoltas não tem só a ver com a questão, né, dessa situação aí da polícia. Mas, exatamente essa semana passada, aconteceu de novo uma situação muito parecida. De novo, um menino menor de idade, de novo, a polícia foi parar ele, de novo, mesma situação, entendeu? E aí já começa, de novo. Aí a galera, a hora que aconteceu isso, já fizeram toda uma barreira na cidade, porque pensaram, nossa, a população vai de novo querer matar a gente. E no fim não teve reação. Então, não sei. Não sei se a galera, né, fez a revolta naquela época, daí cansou, ou se fez a revolta e daí pensou, já fizemos a revolta. Não sei, mas por enquanto, ó, faz uns dias aí que aconteceu, não teve revolta. Pelo menos não revolta organizada de falarem, estamos programando para tal dia paralisação, né, geral e tudo. Então, não sei, mas existe um movimento muito forte contra a polícia nesses últimos anos, por conta de tudo aquilo que a gente já viveu aí no Brasil. Dessa questão de não ter conversa antes, dessa questão de primeiro, né, você atira, depois vai ver o que aconteceu, o que tá acontecendo, quem que é, e o que foi, né, querer saber.
E essa questão das pessoas acharem que existe sim um preconceito por trás, um racismo, essa questão da origem, né? Então, né, existem várias facetas aí desse problema, tá? Então isso existe, não é só aí no Brasil, né? Lembrando, de novo, adoro repetir, porque, né, galera aí fica nesse mundinho achando que, ai, Brasil só porcaria e, ai, Europa maravilhosa. Gente, vamos parar com essa ideiazinha, né, tão pequenininha, tão, né, inocente, né? Não, problemas temos em todos os lugares do mundo, né? Então, vamos lá.